Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Monique. Tudo bom? Vamos a mais um Sextou. Tudo bom, Cristina? Olá, Vera. Tudo bem? Vamos lá. Vocês pediram esse tema, né? Vocês que votaram e pediram esse tema. Prometo que semana que vem a gente fala sobre esteatose hepática pro pessoal que queria o tema, né, de esteatose. A gente fala semana que vem. Olá, Fabrícia, tudo bem? Olá a todos. Oi, Lana, quanto tempo, né? Ai, boa noite, gente. Olha que foi corrida, hein? Terminei de atender 7 horas. Comi um pouquinho. Estamos aqui. Vamos lá. Correria. Vamos fazer como das outras vezes. Vamos fazer uma live interativa, tá bom? Oi, Clê, tudo bom? Boa noite. Boa noite, gente. Esperando um pouquinho, só o pessoal chegar. E, como sempre, vamos à nossa live interativa, né? Tinha algumas perguntinhas. Na minha caixinha perguntaram a marca do café que eu tô tomando. Ai. Sabe que eu não sei o nome da marca. É um café gourmet, é um café gostoso. Mas eu não lembro o nome da marca do café. Mas me perguntaram isso na caixinha. A outra pergunta que me fizeram, me perguntaram sobre como fazer para compensar uma noite mal dormida, né? Se eu tinha alguma dica, tenho sim. Tem como compensar a noite de sono mal dormida, tá? E é bem diferente do que as pessoas acham, né? Que é só aumentar a hora de sono ou dormir até mais tarde, é bem diferente. Mas, enfim, a gente fala isso aí ao longo da live. Então, vou começar, pessoal que já chegou. Muito hoje tem se falado de ciclo circadiano, certo? E eu queria começar perguntando se vocês entendem o que é ciclo circadiano. O pessoal que pediu o tema, quero saber se vocês sabem o que de fato, o que é o ciclo circadiano. Podem responder, tá, gente? Enquanto o pessoal tá chegando, me responda, o pessoal que já tá aqui na live. O que é ciclo circadiano? O que vocês acham que é? Me digam, vamos lá. Vamos participar, gente. Não pode falar sozinha, não. Vamos lá, vamos participar. O que vocês acham que é ciclo circadiano? Alguém? Pra me responder? Ninguém arrisca? Regular o sono? Não, Vera, não é regular o sono. Não é isso. Mas é que as pessoas ouvem-se muito falar e não entendem o que é o ciclo circadiano. Então, na verdade, eu quero começar falando pra vocês sobre uma ciência que se chama cronobiologia. Então, a cronobiologia, ela vem ganhando muito espaço, cada dia mais. A cronobiologia, ela estuda o ritmo dos seres vivos, tá? Então, cada ser vivo, ele tem um ritmo biológico, tá certo? O nosso ritmo biológico, nós, Homo sapiens, tá? O nosso ritmo biológico, ele obedece o ciclo circadiano, que é o ciclo de cerca de um dia. O nosso ciclo, que é o ciclo circadiano, tem outros, tá? Que duram menos tempo ou mais tempo. O nosso obedece à luz solar, tá certo? Por isso que é de cerca de um dia. Então, o nosso corpo como um todo, ele é regulado por esse ciclo de sono-vigília. Então, o que quer dizer o ciclo circadiano? Que a gente obedece à luz do sol, mas isso em tudo. Produção hormonal, tem os hormônios do dia, tem os hormônios da noite, tá? Alimentação, a gente tem uma produção enzimática de dia, uma produção enzimática à noite. A gente tem a nossa microbiota, segue o nosso ciclo circadiano, a gente tem predomínio de algumas bactérias de dia, tem predomínio de outras bactérias à noite. Então, todo o nosso corpo, ele obedece esse ciclo. E, na verdade, quando a gente fala muito sobre ajustar ciclo circadiano, a gente está falando de a gente começar a obedecer aquilo que é programado em nós fisiologicamente, tá? Então, fisiologicamente, esse é o ritmo do nosso corpo. Então, quando a gente faz tudo que a gente faz hoje em dia, luz até tarde da noite, a gente come fora do horário, come tarde da noite, a gente dorme poucas horas, ou então dorme muito tarde ao invés de dormir mais cedo. Com tudo isso que a gente vai fazendo, a gente vai provocando alterações no nosso organismo, tá? Que a gente chama de cronodisrupção. E a cronodisrupção, ela causa alterações na nossa saúde, e hoje em dia a cronodisrupção é inclusive considerado como origem de algumas doenças metabólicas, por causa, já que os hormônios seguem o nosso ciclo circadiano,
Se eu faço uma cronodisrupção, eu não obedeço esse ciclo, o que vai acontecer? Eu vou alterar minha produção hormonal. Então, por exemplo, eu posso desenvolver doenças metabólicas, tá? Tudo que se fala de ciclo circadiano, os estudos são sempre com trabalhadores de turno, né? O pessoal que trabalha em turno noturno, né? Ou seja, e eu, por trabalhar em hospital, né? Eu vejo isso mesmo. Isso sempre foi uma coisa que eu via antes de começar a estudar sobre esse assunto. Qual é o perfil das pessoas que trabalham no horário da noite? São obesas, diabéticas, hipertensas, não tem jeito. Principalmente pessoal de hospital. Hoje, com o advento aí, né, com a popularização da cirurgia bariátrica, vários já fizeram cirurgia bariátrica para tentar compensar a cronodisrupção, tá? Mas a gente sabe hoje que a cronodisrupção é motivo de adoecimento e, inclusive, é fator de risco para doenças como câncer, tá? Por causa da alteração metabólica. Sabemos hoje, está bem fundamentado hoje que o câncer é uma doença metabólica e não genética, como algumas pessoas ainda afirmam e ainda acham que é assim, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram, vocês andaram escrevendo. Ciclos do organismo de acordo com os horários de dia, quase isso. É um ciclo que controla muitos mecanismos do nosso corpo, que é determinado pela luz do dia. Muito bem, Joaquim. Luciane colocou que tem sono picado, acorda várias vezes e está na menopausa. Sim, a menopausa, ela, por causa da alteração hormonal, ela sim provoca uma alteração do ciclo de sono da mulher, tá? E sim, acaba acontecendo uma cronodisrupção, né? Se você está mexendo com seus horários de sono, você vai ter uma cronodisrupção. E aí, gente, falando em ciclo circadiano, a gente tem a gente chama o nosso centro, né? O nosso relógio central, que é o núcleo supraquiasmático, tá? Que fica onde? No nosso cérebro, óbvio. Tá? Então, o núcleo supraquiasmático, ele vai receber as informações decorrentes aqui da nossa retina. A nossa retina capta a luz e essa captação de luz, essa informação, tá? A gente sabe que isso tudo vira impulso nervoso, né? No nosso cérebro. Então, essa informação chega lá no núcleo supraquiasmático de que começou um novo dia, ou seja, está começando um novo ciclo. E aí, essa exposição aí da luz também vai gerar produção de hormônios diurnos, tá certo? Quais os nosso principal hormônio que nos desperta? Que todo mundo, eu sempre falo aqui que não tem hormônio ruim, né, gente? O que tem são alterações. Então, nosso principal hormônio, são dois principais hormônios do nosso ciclo circadiano, um de dia e um à noite, que são o cortisol e a melatonina. Então, o cortisol nos desperta, a melatonina nos coloca para dormir. Não é só a única função da melatonina, tá? A gente fala sobre isso. Então, o cortisol é importante? Muito. Não é ruim, como as pessoas acham, tá certo? O cortisol, ele começa a ser produzido no nosso corpo, adivinha que horas? 3 da manhã. Primeira produção de cortisol, o primeiro piquinho de cortisol começa às 3 da manhã. Tá certo, gente? Ou seja, 3 da manhã, ele vai subindo. Quando a gente desperta, meia hora depois que a gente desperta, ele vai fazer o pico dele, o maior índice dele, do nosso dia. E aí, ao longo do dia, ele tem que ir descendo, tá? E aí, por volta ali das 6, 7 horas da noite, ele tem que atingir o nível aí mais baixo, tá? De cortisol. E aí, por quê? Porque tem um outro, no horário da noite, tem um outro hormônio que está se elevando, que é a melatonina. Tá? A melatonina não é só o hormônio do sono, como algumas pessoas acham, tá? A melatonina tem outras funções no nosso corpo, inclusive funções de detox, tá? De antioxidante, tá? De melhorar, de reduzir a inflamação no nosso corpo. Ou seja, pessoas que dormem mal, o que vocês acham? São inflamadas ou não são? Com certeza são, tá? Já que a melatonina também tem outras ações. Então, problemas aí hoje em dia. As pessoas hoje em dia dormem muito mal. Por quê? Luz, tela de celular. Mas a melatonina que acelera o seu coração, Lilian, é melatonina suplementação, né? A gente produz melatonina. A melatonina é um hormônio nosso, tá? E aí acabou se popularizando muito a suplementação de melatonina, tá? Mas a melatonina, ela é um hormônio produzido pela gente, tá certo? Quem produz melatonina no nosso corpo é a glândula pineal. E a melatonina, ela é derivada de um neurotransmissor, que é a serotonina, certo? Ela é derivada da serotonina. Então, pessoas ansiosas, ou seja, que têm baixos níveis de serotonina, vão ter bons níveis de melatonina? Não, né? Então, é por isso que pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, por causa dos baixos níveis de serotonina, também não conseguem dormir. Porque se você não tem serotonina, você também não terá melatonina, certo? Como a gente sempre fala, hormônios, né, substâncias do nosso corpo, uma é precursor ou então é produzida por outra substância. Então, assim, tudo é importante no nosso corpo, tá certo? Então, por isso que eu falei que não tem hormônio bom e hormônio ruim. O que tem é o equilíbrio e a relação entre eles, tá certo? Então,
Entenderam direitinho essa questão da melatonina? Então é o seguinte, melatonina começa a ser produzida à noite quando cai a luz. E aí o primeiro ponto aí da gente ter uma população sofrendo de cronodisrupção, inventar a luz elétrica. E aí a gente passou, em vez de dormir à noite, a gente passou a ligar a luz à noite. A ter luz de tela de celular no nosso olho. Isso, como o nosso olho, né, percebe a luz. E essa informação de que a luz leva até o nosso relógio central, né, que é o núcleo supraquiasmático, eu ficar exposta a muita luz no horário da noite, eu vou reduzir minha produção de melatonina. E a melatonina vai me ajudar a ter um sono reparador. Tá? A melatonina é muito importante para as etapas de sono profundo. Então, se eu fico muito em celular e exposta à luz, vou dormir bem à noite? Vai dormir bem à noite? Não vai. Tá certo? Então, por isso que hoje se fala muito em higiene do sono. Tá? O que seria higiene do sono? Desliga as luzes, hábitos que você vai ter próximo ao horário de dormir e que você vai tendo sempre esses mesmos hábitos. O que vai acontecer é que você vai condicionando o seu cérebro a saber que quando você começar aquela rotina perto do horário de dormir, que o seu cérebro vai entender que, opa, tá na hora de dormir, ele já vai te dando aquela sonolência, vai ficando condicionado e já vai te dando aquele soninho. Então, coisas que a gente pode fazer quando a gente fala em higiene do sono. Leitura, claro, não leitura de celular e leitura de computador, tem que ser leitura ou de livro, máximo um Kindle sem luz, né? Coisas relaxantes, meditação, um banhozinho quente, né? Uma coisa que seja para você relaxar, tá certo? Você baixar o seu cortisol, baixar a adrenalina do dia, né? O cortisol estimula a produção de adrenalina também, baixar a adrenalina do dia e começar a entrar naquele estado de relaxamento, que a gente chama de estímulo parasimpático, para que você consiga dormir, tá certo? E aí, vamos ao primeiro problema aí, além da luz, né? Que hoje a gente é agitado demais, a gente quer viver 24 horas na agitação, a gente trabalha o tempo todo, a gente tá resolvendo coisas o tempo todo. Como dorme? Se isso, quando você fica muito agitado o tempo todo, você tá estimulando quem? A melatonina? Cortisol, né? Como você dorme? Certo? Como é que você vai dormir? Não vai, tá? E outra coisa, a gente hoje dorme muito tarde. Se a melatonina é um hormônio noturno e o cortisol começa a ser produzido às 3 horas da manhã, que horas que eu tenho que dormir? Meia-noite? Meia-noite eu vou ter 3 horinhas aí de melatonina, de ação de melatonina. Isso se eu não for dormir meia-noite vendo televisão, já é um problema. Eu preciso dormir o mais cedo possível. O pico da melatonina, se não tiver cheio de luz, é em torno de 10 horas da noite. Tá certo? Ou seja, o horário bom para dormir é esse, 10 horas da noite. Tá certo? Horário ótimo. Nossa, é muito difícil. É muito difícil, gente. Hoje nossa vida começa cedo e acaba tarde. Então, assim, exige sim uma disciplina e um esforço para a gente ir dormir mais cedo e acordar mais descansado, né? Dormir mais cedo quer dizer acordar mais descansado. Por quê? Você vai ter mais tempo de ação de melatonina. Gente, não adianta achar que dormir tarde e acordar tarde vai ajudar você a descansar. Não vai. Não vai. Cortisol vai começar a ser produzido às 3 da manhã e você não vai ter mais sono profundo. Simples assim. Então, se eu perder uma noite de sono, eu quero descansar. Como que eu faço? Eu tenho que dormir mais cedo. Tá certo? Vou dormir antes do horário que eu estou acostumado a dormir. Então, se eu durmo às 10, eu vou dormir às 8, por exemplo. Para eu ter mais tempo de sono profundo, que é o sono que nos dá o descanso físico. Tá certo? O nosso sono profundo é o sono não REM, estágios 3 e 4. É a parte que a gente não tem sonho. A gente tem, inclusive nessa fase, atonia muscular. A gente vai, sabe? Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu. Acordei no meio daquele sono, assim, de repente não conseguia me mexer. Tá em sono profundo, tá? Ou seja, que não é bom, claro. Não é bom despertar de sono profundo. Mas é isso que acontece, tá? E é a fase que a gente tem o maior descanso físico, tá certo? Então a gente precisa, para ter descanso físico, lembrando que o nosso sono tem estágios, então dormir 3 horas não significa 3 horas de sono profundo. Não significa isso, porque o sono vai ter o ciclo dele, ele vai fazer aquele ciclo várias vezes. Então, você dormir 3 horas, você não vai ter 3 horas de sono profundo. E a gente precisaria aí, pelo menos, dessas 3 horas de sono profundo por noite, para que a gente tenha esse sono reparador. E aí eu tô falando pelo menos. Se for adolescente, é melhor ter um pouquinho mais, tá? Porque vamos falar um pouquinho sobre hormônios produzidos durante a noite no sono. Um deles, um hormônio muito conhecido, que é o hormônio do crescimento, o GH. O GH é produzido à noite durante o sono. Sabe aquela história antiga de que a gente falava que os adolescentes crescem dormindo? Exatamente isso, eles crescem dormindo porque durante o sono profundo é produzido GH. Mas a gente adulto, o que isso interfere pra gente?
interfere muita coisa. O GH é importante para manutenção de massa muscular. Então, pessoas que dormem mal tendem a ser sarcopênicas. O GH é importante também para a questão das nossas escolhas alimentares. Não sei se vocês sabem disso, tá? Uma noite mal dormida vai gerar um GH reduzido, vai gerar leptina reduzida, leptina é o hormônio da saciedade, e grelina aumentada. Grelina é o hormônio da fome. Ou seja, uma noite mal dormida, no dia seguinte eu vou ter péssimas escolhas alimentares, vou ter pouca saciedade e vou comer tudo que eu não devia. E vou ganhar peso porque eu dormi mal também, tô mais inflamada, assim. É péssimo, gente. É um desastre só, dormir mal. Mas dormir mal uma noite, você ainda consegue depois ir recuperando. Embora, quanto mais velho a gente fica, mais tempo a gente leva pra recuperar essa noite de sono mal dormida, tá? Quanto mais jovem, mais rápido você recupera, tá? Quanto mais velho, mais você demora, tá certo? Então o ideal é... Sabe aquela história que a gente vai ficando velho, não quer mais sair, não quer mais ficar acordado de noite? É isso aí mesmo, tá, gente? Tem que ir entrando nesse ritmo aí de dormir todo dia, naquele horáriozinho, acordar todo dia no horário, tá? Isso é super importante pra gente em termos de descanso e de manutenção da nossa saúde, certo? Então, pra gente ter um bom equilíbrio hormonal e no dia seguinte também ter um bom desempenho físico, mental, tudo isso depende do nosso sono. Querem outro hormônio produzido durante o sono? T3. Sabiam disso? T3 é produzido durante o sono. Então, por exemplo, se você dorme mal, você interfere na sua tireoide. É isso mesmo. Sabe aquela história que dormir bem, dormir à noite bem, é fundamental mesmo para emagrecimento, para ganho de massa muscular? Todo mundo sempre fala sobre isso. Isso é uma realidade, tá? Outras coisas que acontecem durante o nosso sono. Limpeza hepática, detox no fígado. Não, você não precisa tomar suco verde, você tem que dormir bem para o seu fígado fazer um detox adequado. Então, por exemplo, pessoas que dormem mal vão desenvolver mais rapidamente esteatose hepática, gordura no fígado? Sim. Sim. Certo? Dormir mal é o prenúncio da doença, tá, gente? Então, pra quem tem sono, quem dorme mal, que tá ouvindo isso aqui, acho que já tá se desesperando. Meu Deus, o que eu faço? Eu preciso dormir. Mas, dormir mal, vou falar mais uma coisa, também pode levar ao desenvolvimento de disbiose intestinal. Coisa que eu falo sempre aqui sobre disbiose intestinal. Por quê? Porque a nossa microbiota obedece o nosso ritmo circadiano. Se eu não estou obedecendo, não estou fazendo o meu ciclo, né, o meu ritmo adequado, eu desenvolvo disbiose intestinal. Então, a pessoa que dorme mal também fica disbiótica. Além de todas, escolhe mal alimentação, perde massa muscular, fica com mau funcionamento da tireoide. E aí, gente, o que vocês estão achando dessa notícia? Vocês estão muito quietinhos, falem comigo. Tá todo mundo quietinho aí. Me digam, o que vocês estão achando dessa questão aí, do nosso ciclo circadiano, tá? Não é só dormir e acordar. Fala sobre o nosso funcionamento do corpo. Então, o ciclo circadiano é a nossa fisiologia. A gente não vai ter como fugir dela, tá? E a gente precisa tentar, ao máximo, sincronizar o nosso ciclo com o nosso ambiente. Então, como a gente ajuda na sincronização, como a gente sai de uma cronodisrupção, por exemplo. Então, primeira coisa, acordar todo dia no mesmo horário. Sim, isso é muito importante para o nosso corpo, para ajudar a sincronizar. E acordar e fazer o quê? Vai para a janela e vai olhar o sol. Aquela radiação solar entrar, aquela luz entrar pelo seu olho e te ajudar na sincronização do seu relógio central com o ambiente, tá? É muito importante isso, tá, gente? Isso é muito importante. Por quê? Quando eu tô olhando o sol, eu tô dando a informação pro meu relógio central e o meu relógio central vai disparar o estímulo pro corpo todo para despertar. Para você também produzir os seus hormônios diurnos. Cortisol, hormônios da tireoide, ativar sua digestão. Isso vai interferir com a microbiota, tudo isso é importante, tá? Essa sincronização. O ciclo é um pesadelo para quem gosta de dormir tarde? Na verdade, eu vou falar pra você, eu já fui essa pessoa que adorava dormir tarde e acordar tarde. Cada vez eu tô envelhecendo e tô cada vez indo dormir mais cedo e acordando mais cedo. Porque na verdade acordar cedo é exigências da minha vida, da minha profissão, do meu trabalho, eu preciso acordar cedo. E aí, a partir do momento que eu entendi que, já que eu tenho que acordar cedo e eu não vou ter como fugir disso, então eu tenho que dormir cedo. Eu tenho que dormir mais cedo. Ou seja, isso é uma exigência para que a gente sincronize o nosso ciclo circadiano. A gente fique sincronizado e a gente comece a melhorar a questão da cronodisrupção, tá? Gente, isso é muito sério. Por exemplo, eu falo já falei isso algumas vezes em alguns grupos que eu faço parte, sobre, por exemplo, o nosso horário de primeira refeição. E aí eu não tô falando mal de jejum não, gente, mas que o horário ideal para jejuar não é de dia.
O horário ideal para jejuar é à noite. Por quê? De dia eu tenho uma maior produção de enzimas digestivas. Por quê? Porque é o nosso horário natural de comer. Eu tenho produção maior de insulina. E parem de achar que a insulina é ruim. A insulina é um hormônio vital pra gente. O problema é o excesso de insulina. Ai, gente, barrei aqui na cara. A insulina é um hormônio essencial pra gente para o armazenamento de energia. Então a gente precisa de insulina. Só que a insulina é majoritariamente produzida de dia. Qual é a ação da insulina? A ação da insulina é armazenar energia, é lipogênese, ou seja, aumentar os depósitos de gordura, tá bom? E captar glicose, botar glicose para dentro das células. E à noite eu tenho quem? Glucagon. Glucagon faz o efeito inverso ao da insulina. Vai fazer lipólise, quebra de gordura, tá certo? E gliconeogênese, tá certo? Vai estimular a produção de glicose e vai aumentar a glicose sanguínea, tá? Por isso que uma pessoa que não está com resistência à insulina, no jejum ela vai ter aumento de glucagon e ela não vai fazer hipoglicemia, tá? Quem faz hipoglicemia no jejum é quem tem resistência à insulina. Uma pessoa metabolicamente saudável, o corpo dá o jeito. Tá no jejum? Aumenta a glicose, porque o glucagon estimula isso, né? Aumenta o glucagon vai aumentar a glicose sanguínea, tá? Não é para fazer hipoglicemia no jejum. Mas qual o horário correto para fazer jejum segundo o nosso ciclo circadiano? À noite. À noite eu tenho predomínio de glucagon, tenho pouca enzima digestiva, é o horário que o meu fígado faz detoxificação. Se eu estiver comendo, o fígado não faz detoxificação. Se eu tô comendo, se eu tô digerindo, eu não posso estar dormindo, que são coisas que a digestão vai interferir na qualidade do sono. Ou seja, horário para jejuar, à noite. Vai fazer jejum diário, né, que a gente fala, que é o jejum circadiano. Jejum e à noite. Quer jejuar? À noite. Tá certo? Coloca essa janta para mais cedo ou pula a janta. E você come de manhã no dia seguinte. Tá certo? De manhã, quando você come pela manhã, o que você está sinalizando pro seu corpo? Começou o meu dia, comi. Se você deixa para comer lá no fim do dia, faz jejum durante o dia e deixa para comer lá no fim do dia, você está mexendo com toda a sinalização do corpo, você não vai ter enzima adequada para digerir. Se você não digere direito a comida, mais um motivo para você ter desbiose intestinal. Estão me entendendo? E eu marque aqui que eu não sou contra jejum, tá, gente? Por favor, vocês sabem que eu jejum. Então, não sou contra jejum, mas não é o horário ideal pular o café da manhã para fazer jejum. Se quer pular o café da manhã e fazer jejum, você almoça e você janta cedinho, 4, 5 horas da tarde. E deixa a noite para fazer jejum. Tá certo? Importantíssimo pro pessoal aí da insônia, pessoal que dorme tarde, comer mais cedo, tá? Comer mais tarde vai atrasar o seu horário de sono, vai fazer o seu ritmo, seu ritmo circadiano fazer isso aqui, ó, pra frente. Ele desincroniza o seu ciclo. Certo? Sim, não, vamos lá. Alguém tem pergunta? A Lilian falou que 10 horas tá cansada de estar dormindo. Ótimo, Lilian, é isso mesmo. Queria eu às 10 horas todo dia estar cansada de estar dormindo. Infelizmente tem dia que eu chego muito tarde do trabalho e não posso. Não dá nem pra ir dormir às 10 horas. Mas idealmente seria isso mesmo, tá? Dormir por volta das 10 horas. E pra aquele pessoal que só pode fazer atividade física à noite, tá? Então, por exemplo, à noite, se você faz atividade física à noite, a atividade física aumenta a produção de cortisol, tá? Cortisol e adrenalina. Ou seja, se você vai fazer, se a sua rotina de exercício, uma rotina que você vai fazer exercício 8, 9 horas da noite, vai atrapalhar o sono? Vai, porque você vai aumentar o cortisol. Se aumenta o cortisol, reduz a melatonina. Então, idealmente, essas pessoas não têm outro horário para fazer uma atividade física. O que você pode fazer? Você pode utilizar, claro, com orientação, melatonina para fazer esses ajustes e não ter um pico tão grande de cortisol após o exercício para segurar um pouquinho, tá certo? Mas, idealmente, exercício físico seria de dia, também não à noite. Exercício físico à noite só se você for fazer yoga, coisa para te relaxar. Nada de atividade física de alta intensidade à noite não é o ideal, tá? Interfere no nosso ciclo. Como podemos diminuir os efeitos da mudança de fuso horário para nos ajustarmos mais rápido ao novo horário? Cristina, aí vai depender de mudança de fuso horário, se você tá indo, tá pra frente ou tá pra trás. Se você tá atrasando o fuso, você tá adiantando o fuso. Vai depender disso, tá? Mais claro que, por exemplo, você tá adiantando o fuso. Você perdeu, por exemplo, uma noite de sono. Tá indo daqui, vamos supor, você foi pra Europa, você foi lá pra Ásia, pra algum lugar assim que você tá adiantando o fuso, né? Você vai perder, a gente tava mais atrasado. Idealmente, perde a noite de sono e dorme cedo no dia seguinte, tá? Você vai ficar cansado? Vai. Mas aí pra você tentar ajustar isso, tá? Algumas pessoas também pode ser utilizado com esse intuito a melatonina para facilitar essa adaptação. Se for uma viagem que você vai ficar, sei lá, mais tempo, né, vai passar mais dias, vale a pena aí usar a melatonina também para adaptar mais rápido, né? E idealmente, isso que eu falei, perde aquela noite, né, de sono e dorme só na noite do outro dia,
entendeu? Já que você tá atrasado aí no teu fuso, tá atrasado em relação ao fuso que você está, o ideal seria fazer isso, tá? Igual se você fosse perder uma noite de sono, né? Por exemplo, fiz um plantão, perdi minha noite de sono. Em vez de dormir de dia, que é o que a gente faz, isso é ruim, tá? Dormir de dia, você dormiria à noite mais cedo. Adiantaria algumas horas aí pro seu horário normal de sono para poder compensar. É verdade que tomar caldo de ossos à noite ajuda na qualidade de sono? Se sim, qual o mecanismo? Então, aí tem a ver com a composição do caldo de ossos por ser gordura. Por exemplo, quando a gente fala de refeição noturna, tá? A composição das nossas refeições faz diferença. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele tá mais adaptado, se for consumir carboidrato, para consumir de dia. Por que de dia? Porque de dia que eu tenho predomínio de insulina. À noite eu tenho predomínio de quem? De glucagon. Então, se você vai fazer uma refeição rica em carboidrato, à noite você vai fazer hiperglicemia, tá? Inclusive, a primeira vez que viram esse mecanismo, né, dessa pulsatilidade aí da insulina, se fez um estudo simples. Pegou um paciente, botou infusão de glicose contínua e ficou medindo. Fez a curva de glicose. E aí... Tá, peraí, já respondo as outras. E aí, o que se viu? De dia a glicose ficou mais baixa, de noite sem dar nada, sem administrar nada, só a glicose direto na veia, a glicose ficava mais alta. Por quê? Porque à noite eu tenho menos produção de insulina. Ou seja, refeições ricas em carboidrato à noite você vai ficar hiperglicêmico. E se você, muito provavelmente, você vai ter depois uma hipoglicemia compensatória. Tá? Você vai fazer o pico e depois vai fazer a hipoglicemia compensatória. Então, idealmente, não. Por refeições à noite seria ideal, mais um teor mais de gordura. Mas não é sorvete, não, gente. Sorvete tem muito carboidrato. É gordura boa, né? Nem o caldo de ossos, que é ótimo. Cochilo à tarde é benéfico? Então, Lilian, cochilo da tarde é benéfico para algumas pessoas. Mas o que é o cochilo da tarde, gente? Eu vou lá, vou deitar e vou dormir 2 horas? Não, gente. Cochilo da tarde seria coisas do tipo 20 a 30 minutos, tá? Não é aquele esquema espanhol da siesta, não, de 2 horas, não. É um cochilo mesmo, tá? É aquela coisa que parece que você nem dormiu. Você foi lá, recostou, porque também, se for após a refeição, você não pode deitar, senão você vai ter refluxo. Então, aquela coisa de você deu uma recostadinha assim, parece que você não dormiu. Você bota o relógio pra tocar, pra poder te despertar, meia horinha. Parece que você não dormiu, mas sim, tem evidências de que o cochilo da tarde seria benéfico para a melhora do desempenho mental. Mas todo mundo pode dormir à tarde? Não. Aquelas pessoas com insônia, se elas tiram esse cochilo da tarde, o que acontece é que elas reduzem a pressão de sono. O que é a pressão de sono? É a sensação de cansaço. Então, se a pessoa que já tem insônia fica pouco cansada, ela de noite não consegue dormir. Então, para aquelas pessoas que não têm problema, que dormem até em pé, o cochilo da tarde pode ser bem benéfico, sim, tá? Mas isso, a gente vê que tem algumas pessoas que sentem essa necessidade do cochilo e tem pessoas que não sentem a necessidade do cochilo. Agora, claro, o cochilo da tarde não pode ser para compensar a noite de sono mal dormida. Aí não tem sentido, tá? Isso não é benéfico. Você tem que dormir uma boa noite de sono. Por que a Anvisa proibia a venda de melatonina no Brasil? Eu acredito que é por causa da melatonina ser um hormônio mesmo, tá? A questão do... Eu não sei se vocês sabem que alguns hormônios, eles têm a venda aí controlada, né? Caso de testosterona e tal, então tem alguns hormônios, assim... Tem umas coisas que não tem sentido, né? Por exemplo, que antigamente era proibida a venda de ideia, venda de pregnenolona. Não tem muito sentido, não. Mas, por exemplo, corticoide é liberado. Que tem um monte de efeito colateral, sabe? E as pessoas compram. Livre na farmácia, pode comprar. Deveria ser controlado também, né? Um hormônio, né? Então, enfim. Vai entender. Eu fazia low carb e comia muito coco seco, não consumia açúcar. Fiz uns exames agora e deu gordura no meu fígado e cálcio muito alto. Será que o coco causou gordura no... Não. Não. Gente, entendam o seguinte. Eu vou falar sobre esteatose semana que vem. A gente fala sobre isso com detalhes. Mas, gente, gordura no fígado não é causada pelo consumo de gordura. Repitam comigo. Gordura no fígado não é causada apenas pelo consumo de gordura. E, gente, vocês estão reduzindo o nosso corpo como se a gente não tivesse metabolismo. Se vocês pensam nisso, tá errado, tá? Esse mecanismo, assim, super fácil de gordura. Não é isso. O nosso fígado, ele é uma usina de transformação, tá? As coisas chegam no fígado e o fígado transforma em outras coisas que o nosso metabolismo possa lidar, tá? O fígado faz isso, biotransformação é o nome do processo. O fígado faz biotransformação. Então, você comer gordura não significa que seu fígado vai produzir gordura. Por exemplo, o principal mecanismo de gordura no fígado está relacionado ao consumo de frutose. Eu já falei isso uma vez, fiz um Reels uma vez. Gordura no fígado, mecanismo de gordura no fígado tem a ver com o consumo, por exemplo, de frutose. O alto consumo de frutose que hoje na nossa população a gente tem. Porque a frutose é o adoçante aí das coisas industrializadas, tá? É o xarope de milho rico em frutose. As pessoas consomem muita fruta achando que é natural, acho que tem que comer 5, 10 frutas por dia. Vai ter gordura no fígado por causa de fruta?
Vai. Ai, mas esse fruto é natural. Vai ter gordura no fígado por causa de fruta. Tá bom? Tem sim. Tá? Não dá pra comer esse monte de frutose. O nosso corpo não está preparado para tanta frutose. Até porque a frutose é um açúcar que só é absorvido no fígado. Diferente da glicose, que todas as nossas células do corpo são capazes de absorver. Tá? Por isso que a frutose é um problema. O excesso de frutose é um problema. Tá certo? Então não. Parem de reduzir o corpo. Tá? Nosso corpo transforma. Por que se você comer muito leite condensado, você engorda? Mas o leite condensado não é um açúcar? Por que você engorda? Porque o fígado transforma esse excesso de açúcar em gordura. Você tem um hormônio que faz isso, chama insulina. Tá? Então, parem de pensar que as coisas são tão simples. Tá? Eu tô falando aqui que não dormir altera a produção hormonal. Por que você acha que você pode desenvolver gordura no fígado? Por causa de hormônio. Porque o seu hormônio está alterado. Porque a sua insulina está alterada. Porque a sua tireoide está alterada. Por exemplo, a tireoide alterada, pessoas com hipotireoidismo desenvolvem dislipidemia. Aí vai no médico, passa estatina, não tem que regular a tireoide, tá? Então, entendam. Desequilíbrio hormonal altera o nosso corpo todo, tá? Então, e um hormônio interfere no outro, tá bom? Então, coco seco não causa gordura no fígado por causa de coco seco. Nem por causa de consumo de creme de leite, tá? Ok? Tem outros erros aí que provavelmente você estava fazendo, ok? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Eu não falei aqui sobre gordura no fígado. Por exemplo, dormir mal pode causar gordura no fígado por alteração da detoxificação do fígado. Por exemplo, se você é uma pessoa com insônia, mas eu como direitinho. Se você é uma pessoa com insônia, você pode ter gordura no fígado porque você dorme mal. O que vocês acham disso? Aproveitar e falar sobre a suplementação de melatonina e os abusos que estão acontecendo na suplementação de melatonina. Vamos lá, gente. Primeira coisa, melatonina é considerado suplemento, por isso tem venda livre, tem na farmácia, você compra. Doses baixinhas, mas tem. Dose da farmácia de 0,21 miligramas. Mas, gente, melatonina é um hormônio. Não é pra você sair consumindo melatonina ao seu bel prazer, tá? Você altera a sua produção de melatonina. Se você consome muita melatonina, por quê? Você tá tomando um hormônio externo, você vai dizer pro seu corpo que você não precisa produzir a sua melatonina. E principalmente outra coisa, suplementação de melatonina é sempre em doses baixas. Melatonina não é quanto mais melhor, não existe isso. Lembra que eu falei que a melatonina vem da serotonina? Se você consome muita melatonina, você vai desviar a produção da melatonina na direção da serotonina, tá certo? Então, não, para com esse negócio de 5 miligramas de melatonina é muita coisa, não se deve tomar essa dose. 10 miligramas então piorou, tá? Várias pessoas, eu comprei melatonina, 5 miligramas, não tava conseguindo dormir, exato, você tomou melatonina demais, tá, gente? Então, reposição de melatonina, doses baixas, máximo, 1,5, 2 miligramas eu já acho muito, nem gosto de dose de 2 miligramas, 2 miligramas eu uso pra fazer desmame, tá? Idealmente, você vai usar até 1 miligrama para reposição. Mas isso não vai me fazer dormir. Mas a melatonina não é para te fazer dormir. A melatonina é para regular o seu ciclo de sono, tá certo? Você não tem que usar a melatonina para dormir. Você tem que usar a melatonina para ajustar o seu ciclo circadiano. O que você tem que fazer para dormir é higiene do sono. Você pode tomar alguns suplementos que sim, são GABAérgicos, né? O GABA é o nosso neurotransmissor que nos ajuda aí com o sono, da tranquilidade, tá? Muito dos calmantes, né? Dos remédios que as pessoas usam para dormir são GABAérgicos, né? No caso do diazepam, do clonazepam, todos são GABAérgicos, tá? Mas a gente tem formas de estimular o nosso GABA naturalmente. Então, por exemplo, tem substâncias como a teanina, que tem no chá verde, que é GABAérgica, tá? Tem a ashwagandha, ajuda a baixar o cortisol, ou seja, vai ajudar aí na questão da melatonina. Tem várias substâncias, a glicina, tá? Tem várias substâncias que a gente pode usar para dormir. A própria passiflora, valeriana, tá? São substâncias aí naturais que podem nos auxiliar com o sono. Mas eu já tomei isso tudo e não dormi. Queridos, sono é igual alimentação. Você pode mudar. Você pode treinar. Sim, você pode. Tá certo? Então você consegue mudar, modificar o seu sono. Basta que você vai ter que ter um esforcinho, tá? Você vai ter que fazer um esforcinho. Não vai ser fácil. Igual começar uma rotina de atividade física no início também é difícil, tá? Outra coisa que auxilia muito no sono é a atividade física. Então, mas não fazer antes de dormir, tem que fazer mais cedo. Então, por exemplo, pessoas que têm insônia, elas precisam fazer atividade física. Quero que vocês entendam que o nosso corpo precisa estar cansado para que você tenha um sono profundo. Pessoas que não fazem nada o dia inteiro, ficam o dia inteiro olhando para a cara do celular ou vendo série do Netflix, sinto muito, mas essa pessoa não está cansada. Vai ter uma boa qualidade de sono, mais difícil,
mais difícil, tá? Então a gente precisa cansar o nosso corpo, tá? Então vamos lembrar que os nossos ancestrais aí, eles tinham alto nível de atividade física. Estima-se que eles caminhavam por dia, tá? Cerca de 20 quilômetros. Ou seja, cansado eles ficavam. Gastavam energia, tá? Gastava os ATPs deles, as moléculas de energia deles. E aí, claro, chegava à noite e dormia, certo? Muito importante. Cortisol invertido. O café pode ser a causa? O café pode sim atrapalhar. O café mexe em duas coisas, tá, gente? Ele não mexe no cortisol. O café estimula a dopamina, tá? Que é um neurotransmissor que nos desperta. O café também, ele ocupa, a cafeína é muito semelhante à adenosina, não falei aqui do ATP? O ATP, nossa molécula de energia, é a adenosina trifosfato. A adenosina, conforme a gente vai se cansando ao longo do dia, ela vai acumulando e ela vai sinalizar para o nosso cérebro que a gente está cansado, que a gente tem que descansar. Então, o café ocupa o receptor da adenosina e desloca a adenosina. Então, parece que não tenho diminui minha adenosina, não estou tão cansada. Mas isso é uma situação temporária, tá? Então, por isso que muita gente se enche de café, vive energia à base de café, uma hora ela dá aquela apagada. Acumulou muita adenosina, ela vai simplesmente desligar, tá? Agora, o problema do cortisol invertido se chama cronodisrupção. Sabe isso aqui, esse processo aqui que eu tô falando do ciclo? Tem que ajustar o ciclo. E aí, como que eu resolvo o cortisol invertido? Eu posso usar melatonina? Posso. Mas eu também a pessoa vai ter que usar hábito de sono. Ela vai ter que acordar todo dia no mesmo horário, ela vai ter que dormir todo dia no mesmo horário, ela vai ter que desligar as luzes todas da casa, ela vai ter que parar de olhar pra cara do celular, pelo menos aí 2, 3 horas antes de dormir. Ela vai ter que fazer os hábitos para que ela ressincronize o ciclo dela. Não vai ter que acordar de manhã e olhar para o sol para estimular ali a produção de cortisol de manhã, no horário do sol, que é o horário que ele tem que ser produzido. Vai ter que ajustar exercício, né? De preferência fazer exercício de dia para poder ajudar. Vai ter que ajustar hábito alimentar, porque se comer muito tarde da noite atrapalha o sono, então não vai conseguir dormir. Tá certo? O que vai interferir nesse equilíbrio de cortisol e melatonina, tá? Então assim, cortisol invertido é mais complexo do que só um café. É mais coisa. Geralmente tem a ver com todo um hábito de vida da pessoa, né? E ela vai ter que, se ela quiser consertar, e por exemplo, muitas vezes esse tipo de pessoa vai se viciar em remédio para dormir, se ela quiser sair disso, né? Porque isso obviamente não é saudável pra gente, né? Ela vai ter que mudar todos os hábitos dela para que ela passe a dormir bem. Mas gente, eu falo pra vocês, dormir bem é essencial pra nós. Por que a gente precisa dormir? Porque a gente precisa. A gente não dorme porque a gente quer, a gente dorme porque a gente precisa. O nosso corpo fisiologicamente é programado para dormir, então a gente tem que dormir. E qual o horário que o nosso corpo é programado para dormir? Noite. Então a gente tem que dormir à noite. Não é de madrugada, não é de manhã, é à noite, tá? E boa noite, não sei se já falou sobre, cheguei bem depois, mas realmente existe. Cada horário para cada órgão trabalhar melhor, sim, existe. Por exemplo, eu falei do fígado. O horário do fígado fazer detox é noite, tá? Horário de digestão, de dia, tá? O microbiota intestinal tem alteração conforme o horário do dia. Vai ter uma microbiota específica pro dia em que vai ter alimentação, vai ter uma microbiota pro horário da noite. Tem sim, tem horário. Na verdade, o único órgão que meio que desliga, né, é o nosso córtex cerebral quando a gente dorme. O resto, gente, tá todo mundo trabalhando o dia inteiro. Você só vai ter os horários de predominância. Por exemplo, nossa frequência cardíaca é mais alta durante o dia. Por quê? Horário nosso de atividade. Geralmente a gente tá em atividade. Horário da noite, frequência, pressão, tudo baixinho. Por quê? Não preciso tanto dessa frequência tão alta. Eu tô deitada, eu tô dormindo. Menos atividade metabólica, eu não tô comendo. Tudo menos. Baixa toda a atividade metabólica do corpo. E aí eu posso baixar a frequência cardíaca. Posso dar um descanso. Descanso pro coração, tá? Então, sim, nossos órgãos têm os seus horários para trabalhar. E é importante para que a gente melhore a nossa saúde, que a gente entenda esses horários, para que a gente possa, de fato, ajustar esses horários, né? Ajudar nesse ajuste e, claro, melhorar a nossa saúde, tá? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo sobre sono. O sono é o princípio de tudo. Então, se você dorme bem, você já está dando o primeiro passo para melhorar a sua saúde. Se você dorme mal... E o que eu tô falando de dormir mal, gente? Dormir mal é pessoa que não tem sono reparador. A pessoa que acorda cansada de noite, ela dormiu mal. Ah, mas ela dormiu 8 horas. Dormiu mal. Você precisa acordar de manhã descansado. Se você não acorda descansado pela manhã, sinto muito, você precisa de ajustes no seu sono. Simples assim, tá? E dormir mal também não quer dizer com rapidez que você dorme, tá? Ah, eu dormi 1 minuto. Tá bom. Acordou descansado de manhã? Acordou 3 vezes durante a noite, você não dorme bem também. Você tá com sono muito interrompido, muito picotado, tá? Então também precisa de ajuste no sono. E assim, o que eu acho mais difícil
quando a gente fala sobre sono, isso é uma opinião minha, tá? Quando eu falo sobre sono, é porque as pessoas pensam em ajustar tudo, menos em ajustar o sono. Você fala, vai dormir mais cedo. Ai, não consigo. Ok. Não come perto de dormir. Ai, mas eu sinto muita fome. Você tem que começar de algum lugar. Pra você ajustar seu sono, você tem que começar de algum lugar. Então, ou você desliga essas luzes mais cedo, come mais cedo. Ah, vou ficar com fome. Vai dormir com fome, então. Pra o teu corpo acostumar que você não come mais 10 horas da noite, que não é horário de comer. Tá certo? Você precisa educar o seu corpo. É igual exercício físico. Você não tem que treinar o seu corpo pra fazer exercício físico, ou você acha que você vai lá, chegar lá e fazer, e pegar uma barra de 50 quilos no primeiro dia que você começou. Não vai. Pega lá 50 quilos que você vai se machucar, vai ter uma lesão, ainda vai passar vergonha na academia. Você não vai conseguir, você tem que treinar o seu corpo. A mesma coisa, eu quero correr 10 quilômetros. Você vai conseguir correr 10 quilômetros no primeiro dia? Não. Você vai ter que treinar. Você vai ter que capacitar a sua parte cardiorrespiratória. Você vai ter que adquirir condicionamento. Gente, o sono é exatamente a mesma coisa. Você vai ter que treinar o seu sono, o seu hábito de sono, para que você passe a dormir mais cedo. Fácil? Não, nem um pouco fácil. Nem um pouquinho fácil, gente. Nada que envolva mudança de hábito, gente, é fácil. Se fosse fácil, era mole. Tava todo mundo sarado, todo mundo dormindo bem, ninguém tinha problema se fosse essa moleza, tá? Não é. Exige dedicação e exige, principalmente, você entender a importância de você ter uma boa noite de sono, tá? Então, é muito, muito importante que você se dedique a melhorar o seu sono. E aí eu vou falar pra vocês, gente, eu sempre fui uma pessoa que adorava dormir tarde. Sempre fui essa pessoa, tá? Eu gostava de dormir tarde e acordar tarde, tá? Ou seja, como que eu fiz pra ir começando a dormir mais cedo? Gente, hoje, 11 horas da noite, se eu não estiver dormindo, eu tô já assim, desesperada, não consigo, tá? Ou seja, eu fui me educando, fui puxando meus horários pra cada vez mais cedo, mas principalmente o que me fez começar a dormir mais cedo. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que acordar no mesmo horário, ou seja, eu ficava sempre muito cansada porque eu tinha que acordar muito cedo e eu dormia depois de meia-noite. E eu acordava às 5. E eu tava sempre em déficit de sono, aí eu achava que no fim de semana eu ia compensar e eu ia dormir mais. Errado, esse é outro erro, tá, gente? Que bom que eu falei sobre isso. Esse é outro erro. Não se deve compensar a noite perdida de sono no fim de semana achando que você vai dormir até meio-dia. Está errado. Não faça isso. Você está se desregulando todo. Seu ciclo todo. Ah, mas como que eu faço? O que eu falei, dorme mais cedo. Perdeu uma noite de sono, dormiu tarde, está cansado? Dorme mais cedo e acorda no mesmo horário. Gente, não se deve acordar muito tarde no dia que você não vai trabalhar, que você teoricamente está de descanso. Tá? Então, por exemplo, eu acordo 5 horas. Tem que acordar 5 horas aí todo dia. O dia que eu não vou trabalhar fim de semana, eu acordo 7h30, 8 horas no máximo. Eu queria dormir até as 10, eu não queria, mas eu acordo mais cedo. Por quê? Porque isso vai me ajudar na segunda-feira, quando eu tiver que voltar pra rotina. Tá? Então entendam, gente. Entendam. Vocês acharem que vai dormir até meio-dia, vai prejudicar, ainda vai... Aliás, prejudica muito, porque ó, você dorme meio-dia, ou seja, o sono profundo era só aquele do início da noite. Você dormiu até meio-dia, um sono que não vai te descansar. Vai acordar cansado porque você dormiu demais. Vai reduzir a sua pressão de sono e à noite você não vai conseguir dormir cedo de novo. Aí você, ó, bola de neve. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Entenderam como é que faz? Eu demorei a entender isso, tá, gente? Eu tô falando pra vocês que eu demorei a entender isso. Mas, hoje é o que eu faço, tá? Não tem jeito. Hoje eu faço. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Eu levanto de 3 a 4 vezes na noite para ir ao banheiro. Tomo água cada vez que levanto, mas vou de olhos fechados para não perder o sono. O ir de olho fechado tá certo. O beber água cada vez que você vai ao banheiro está errado. Você vai continuar levantando muitas vezes. Na verdade, idealmente, se você vai tantas vezes ao banheiro, você precisa reduzir o seu consumo de água no horário da noite. Você tem que consumir menos água. Ah, não aguento. Molha a boca. Molha a boca. Mas não bebe esse monte de água no horário da noite, senão você também não dorme direito. De qualquer forma, o seu sono é interrompido. Entenda o seguinte. O nosso ciclo de sono, ele é o seguinte. A gente tem 4 estágios de sono não REM e tem o sono não REM. E o sono REM, desculpe. Então, vamos lá. A gente tem o estágio 1 do sono não REM. Geralmente a gente começa no estágio 1, é aquela sonolência, tô com soninho. Estágio 1. A pessoa te chama, tá dormindo? Não, tô acordado. Mas você tá ali, aquela sonolência, né? O estágio 2, você já dormiu, mas você é facilmente despertado. Aquele que a pessoa dá uma cutucadinha, você não acordei. Estágio 2. Estágio 3 e 4 do sono não REM, sono profundo. Não vai acordar. A pessoa vai te sacudir. Se ela jogar água na sua cara, você vai sofrer aí pra acordar a pessoa, tá certo? Não é pra... Aliás, não se deve acordar, tá? E aí o estágio 3 e 4, depois tem o sono REM, que é o sono do movimento rápido de olho, tá? Que é o sono onde a gente tem sonho.
Então, o que vai acontecer? A gente vai 1, 2, 3, 4, sono REM. Aí não vai voltar pro estágio 1 e 2, porque é o que a gente desperta rápido. Aí vai, isso no início da noite, sono profundo, 3 e 4 REM, 3 e 4 REM. Só que cada vez que vai avançando o horário, esse sono 3 e 4 vai diminuindo o tempo, vai aumentando o tempo de sono REM, tanto que geralmente no início da manhã a gente lembra do sonho, né? Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas que sonham, né, que lembra do sonho é por causa disso, tá no sono REM. E conforme vai chegando perto do horário que a gente normalmente acorda, a gente começa a fazer o quê? Sono REM volta pro estágio 2, que é o sono facilmente despertável, e muitas vezes volta pro 1, que é quando você desperta. Então, essa duração dos estágios do sono, ele é bem variável e ela vai seguir esse ciclo. Então você acordou para ir no banheiro, fui de olho fechado no escuro, tá certo, isso tá certo. Mas voltou, você vai começar tudo de novo. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Sendo que se você estivesse dormindo contínuo, você não ia voltar aqui pro estágio 1 e 2 até o início da manhã. Então não é bom levantar à noite, tá bom? Não é bom. Ainda acordo de madrugada, mas hoje consigo dormir até 9h30. Ótimo, Angélica, ótimo. Que bom. Já tá melhorando, né? Daniela falou, precisa agendar uma consulta com você? Será muito bem-vinda, querida. Cláudia falou, boa noite, tá bem próximo da nossa consulta. Que bom, Cláudia, que bom. Quanto tempo dura cada estágio do sono? Então, como eu falei, acabei de falar aqui, eu não tinha visto a pergunta. São durações, vão variar de acordo com o período da noite, tá? Então, no início da noite, a gente tem mais sono profundo, por causa da melatonina, que vai aprofundar esse sono, então ele vai durar mais. No fim, aí no início da manhã, a gente tem pouquíssimo sono, já não tem praticamente sono profundo, e só tem os outros estágios, que são os estágios mais leves do sono. E o sono REM, que a gente sonha, tá certo? É o que vai ter mais no início da manhã. Ou seja, varia, tá bom? Mas vai durar mais ou menos, só pra vocês entenderem, mais ou menos 40 minutos, meia hora, 40 minutos cada estágio. Você vai ficar variando as etapas, tá bom? Mais ou menos, mas é uma duração variável, tá? Quais outros sinais, além do cansaço, podem estar nos mostrando que o nosso ciclo está desregulado? Gente, eu vou falar muito que muita pessoa tem, e eu sempre falo isso, e a pessoa às vezes fica chateada comigo. Pessoas que não têm fome de manhã. Provavelmente tem um sono, um ciclo desregulado. Sinto dizer, eu sei que tem um monte de gente aqui que diz que não tem fome de manhã. Isso é um sinal de ciclo desregulado, tá bom? Falta de fome pela manhã. Porque quando a gente produz cortisol, vai produzir hormônio tireoidiano, tudo, isso vai também produzir grelina, também vai estimular a produção de grelina, que vai te dar fome, tá bom? Então, eu sei, vai um monte de gente que vai falar, eu não tenho fome de manhã, isso é um sinal de desregulação do ciclo, tá? Então, muitas vezes eu falo isso para os pacientes, por isso que eu tô aqui falando para não fazer jejum pela manhã, faça jejum à noite, que é isso que vai... Essas pequenas atitudes que a gente começa a fazer vão nos ajudando a regular o nosso ciclo, tá? Então, comer cada vez mais cedo e começar a primeira refeição mais cedo também. Igual eu falei do sono. Começar o sono mais cedo e dormir mais cedo, acordar mais cedo. Isso tudo faz diferença pro nosso corpo. Mas, Daniela, você faz jejum das 22 a meio-dia todos os dias? Tá ferrado? Ah, Fabrícia, você então... tem muita coisa pra gente regular aí do seu sono. Ainda mais que você fazer uso de medicamento, né? Gente, pra quem faz uso de medicamento, gente, olha, é uma via mais difícil, mas é possível sair do medicamento. Mas é muito mais difícil. Por quê? O medicamento, tá? O medicamento, ele acaba causando, tá? Uma falta de estímulo, né? Uma falta de produção, uma falta de necessidade do seu corpo de fazer esse processo de sono, tá? Porque quando você toma um remédio, você dorme induzido pelo remédio. Não é um sono natural. Não é você que está indo dormir. O remédio te apaga. Então, e sendo que esse não é o sono reparador, tá? O sono reparador é o sono que a gente vai lá e deita e dorme. Nosso sono fisiológico, tá certo, gente? Então, aliás, o remédio tem vários efeitos colaterais, né? Você tomar esse tipo de medicação, alteração de memória, porque não é um processo fisiológico de sono. Gente, por favor, tá? Remédio para dormir tem N efeitos colaterais. Não tomem. Se estão tomando, vamos fazer desmame desses remédios, tá? Vamos tirar isso aí. Não é assim que a gente tem que dormir, tá? Ah, mas eu não durmo se não fizer assim. Dorme, sim. Existe, na verdade, hoje a terapia para insônia, tá? De preferência a terapia cognitiva e comportamental, TCC para sono. Você vai, isso que eu falei, você vai começar a sinalizar para o seu corpo, fazer todo dia os mesmos hábitos de sono para você começar a sinalizar para o seu corpo a necessidade de dormir fisiologicamente, tá? Difícil, gente, difícil. Voltar aos nossos reflexos naturais é difícil, tá? Porque geralmente as pessoas levam anos fazendo o errado. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas constipadas que tomam laxante há 20 anos. Você acha que é fácil voltar o reflexo intestinal da pessoa depois de 20 anos inibindo o reflexo intestinal dela? Não.
Possível? Sim, é possível, a gente consegue, mas é difícil, tá? Dá trabalho, gente, dá trabalho. Ó, ter saúde hoje em dia é algo ativo. Você não vai ter saúde sentado no seu sofá, você vai ter saúde se você trabalhar para ter saúde. Você precisa trabalhar para ter saúde. Só falo isso pra vocês, tá? Então, dá trabalho, tem que ter força de vontade, tem que querer. Bom, Daniele falou que diariamente faz esse jejum. Por exemplo, você falou aqui, Daniele, que você não tem sono fisiológico há pelo menos 20 anos. Uma das coisas para você ajudar a regular o seu ciclo é você começar a tomar café da manhã. Para você começar a sinalizar pro seu corpo que o seu dia tá começando mais cedo. Tá? Isso tem fundamento científico e isso é uma realidade, tá bom? Eu tô falando isso e eu também era essa pessoa que dormia tarde e gostava de acordar tarde, mas tinha que acordar cedo porque eu estudava, pegava 7 horas da manhã no colégio e eu levava 45 minutos para chegar no colégio. E aí aos 16 anos eu tive gastrite. Já contei essa história da gastrite aos 16 anos. E a médica me deu uma bronca porque eu não tomava café da manhã, eu só almoçava e jantava. Eu almoçava 2 horas da tarde, porque eu saía meio-dia e meia do colégio, até eu chegar em casa eu ia almoçar 2 horas da tarde, e jantava 9h30 da noite, 10 horas. Toda desregulada. Aí a médica brigou comigo e disse que eu tinha que tomar café da manhã. Gente, era uma tortura tomar café da manhã. Aí eu levava um iogurtezinho aquele iogurte Corpus, porque eu achava que tinha que ser desnatado. Ela disse que tinha que ser desnatado. Enfim, eu tinha 16 anos, eu não sabia das coisas. Então, eu levava aquele iogurte, aí tomava o café da manhã na escola, quando eu chegava lá, tomava aquele iogurte, era o que eu tomava. Por anos eu fiz isso, só que, conforme eu também fui ajustando meu horário de sono e tomando café da manhã, o que aconteceu? Eu passei a ter fome de manhã. Eu estimulei a minha fome da manhã. Gente, hoje eu amo tomar café da manhã. Alguns aqui, se me acompanham há mais tempo, já me viram comendo carne, inclusive de manhã, hambúrguer, as coisas de manhã. Eu como mesmo, tá? Eu tenho apetite de manhã. Por quê? Porque eu fui educando meu corpo que eu tinha que comer de manhã. Então hoje eu tenho apetite de manhã, tomo café da manhã sem nenhum problema, o café da manhã que for. Pode ser um grandão aí ou pequenininho, como. Tranquilamente. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Bom, não. Preciso da consulta urgente. Sem sono fisiológico há 20 anos. Olha, quebrar somente o jejum calórico com manteiga e manter o metabólico conta assim. Conta assim. De qualquer forma, você está ingerindo caloria. Então, não vejo, pode ser um jejum, manter um jejum metabólico, sim, tá válido. Pra estimular isso, tá válido. Tá válido. Por exemplo, a Ana Maria, que tá aí falando do jejum, foi uma que eu briguei com ela. Não briguei, Ana Maria, que só fazia uma refeição por dia? Briguei ou não briguei? Fala aí pro povo. Eu falei, tem que comer mais vezes. Gente, é importante. Até quem faz jejum, eu falo sempre isso, tá? E eu vou falar mais uma vez. Jejum é importante que não seja a mesma rotina todo dia. Não deixe o corpo de vocês acostumar com a mesma rotina em termos desse tipo de alimentação. Quando tá errado, tá? Quando tá desincronizando o seu ciclo, tá? Por isso que eu falo, esse tipo de vai fazer jejum 24, 36 horas, 72 horas de vez em quando e tal, ok, tá? Ok. Mas todo dia fazer um jejum que você abre a sua janela alimentar muito tarde não é interessante, principalmente se você tiver cronodisrupção. Se você não tem cronodisrupção, tudo bem, mas se você tem cronodisrupção, tem problema com sono, tá desregulado, começa a comer mais cedo. Importante. Eu sei, mulher, que tu treina mais tarde, eu sei, pode ser o jejum metabólico, tá bom? Pode ser. Até que horário tem que comer de manhã? Bom, você tá falando depois que você acorda, né? Na verdade, você não precisa essa história de comer logo depois que acorda. Na verdade, não é necessário, tá? O ideal é nem fazer isso, comer assim que acorda, tá? O ideal seria a gente dar um intervalo aí de cerca de 1 hora pra gente se alimentar, porque a melatonina, ela tem uma ação hiperglicemiante, tá? Então, quando a gente acorda, a gente ainda tá baixando a nossa melatonina. Então, o ideal seria deixar baixar. Vai lá, olha o sol, dá um tempinho, toma um café, aumenta o seu cortisol. Tô brincando. Só pra quem gosta. E aí, depois você come, tá bom? Que aí você baixa essa melatonina, sai essa ação hiperglicemiante, e aí depois você se alimenta. Tranquilo, tá bom? Dorme cedo e acorda cedinho. Eu acho excelente, Eliana. Ideal. Olha, bom era que todo mundo fizesse isso. Sabe aquela história da roça? Dorme, anoiteceu, vai dormir e acorda quando o sol sobe, maravilhoso, 5h30 da manhã, 6 horas, tá acordando e tá, vai lá, tira o leite da vaca, vai lá, vai começar a fazer as coisas. Seria o mundo ideal, mas isso não é bem a realidade hoje em dia, né? Mas seria bem o ideal, tá? Certo, gente? O que mais que vocês querem perguntar? Podem perguntar. Então, gente, vocês já sabem a minha opinião de remédio pra dormir, né? Não, né? Pra ninguém. Pra ninguém. Gente, remédio pra dormir é pra você fazer exame, vai fazer endoscopia e você dá um remedinho pra dormir lá, o paciente não sentir nada. É pra isso, ponto. Não é pra tomar todo dia. Eu não sou super contra, não. Sou ultra contra. Assim, é péssimo. Você tá
estragando o seu reflexo e o seu hábito de sono quando você começa a usar um remédio para dormir, tá? Inclusive, quando tem paciente ansioso, que tá com dificuldade, nunca eu deixo o remédio, clonazepam, essas coisas como SOS se tiver uma crise de ansiedade. Não é para usar para dormir isso, tá, gente? Fujam disso. Isso vai atrapalhar, igual o laxante, quem faz uso contínuo de laxante, tá? É a mesma coisa. Estragou o reflexo de evacuação. Vai sofrer muito mais depois para tirar, tá? Igual prazol, toma prazol direto, vai sofrer para tirar. Tem jeito, vai sofrer, tá interferindo na produção de acidez gástrica, não pode. Tá certo, gente? Fora sedação para exame ou cirurgia, nunca tomei remédio para dormir, sei nem como é. Eu já tomei fazendo endoscopia. É bem esquisito. A sensação é que você fica dopado mesmo. Não é uma coisa que você dormiu e acordei. É uma sensação de, assim, uma coisa que te forçou mesmo a fazer aquilo. Uma sensação de dopado. Eu também não gosto, não. Nem quando eu tive filho, né, que foi cesárea, o anestesista não me sedou. Fiquei acordadinha a cesárea inteira. Conversei com eles, tal. Vi o Davi nascer. Foi de madrugada, vi o Davi nascer. Tudo direitinho. Continuei acordado o tempo todo da cirurgia. Então, acho que foi só quando eu fiz a endoscopia que eu tomei. Mas não gostei dessa. Não é uma sensação boa, não. Ai, é ruim. Mas é isso. O problema de você tomar um remédio é isso. Você tá mexendo com o seu mecanismo fisiológico. E nada que a gente interfira com o nosso mecanismo fisiológico vai ser algo que vai nos levar no caminho da saúde. Vai ser o contrário. Vai nos levar no caminho da doença, infelizmente, né? Eu adoro a sedação da colonoscopia. Tem gente pra tudo. Ai, meu Deus. A cardiologista do meu neto de 22 anos receitou, deve ser risperidon, né? Pra ele dormir. É prejudicial, ela disse que é natural. É aspiredon o nome da medicação? Eu não comi, não. O nome de medicação. Entendeu? Há 12 anos. Mas é aspiredon ou é ansiodoron? Se for ansiodoron, pode tomar, porque ele é natural mesmo. Tá? Ele é um fitoterápico com passiflora, valeriana. Aí é tranquilo de tomar mesmo. Tá? É algo que é adjuvante. Não vai fazer você dormir. Ele vai te ajudar a relaxar, que é o que vai ser necessário para você dormir. Você precisa relaxar para você dormir. Então, é só um adjuvante. Agora, se for outra medicação, aí não. Mas se você está dizendo que é natural, imagino que seja um ansiodoron, que é tranquilo mesmo, tá? Aliás, é sempre preferível, né, se você for precisar de alguma coisa para te ajudar, ou tá estressado, tá numa época difícil, que você prefira coisas naturais mesmo, que são... Não, gente, risperidona não é natural, não. Não. Risperidona é um antipsicótico, que tem como ação... Né? Ele tem o efeito colateral da risperidona é a sonolência, tá? Mas ele é um antipsicótico e ele não tem absolutamente nada de natural, tá? Aliás, é uma droga bem pesada para uma criança de 12 anos, tá? Não sei a indicação, não posso falar. Eu sei que tem algumas, né? Assim, embora assim, tem o pessoal que é especialista em transtorno de espectro autista, fala muito mal dos médicos que saem prescrevendo risperidona para toda e qualquer criança que tem agitação, entendeu? Então, assim... Cuidado, gente. Cuidado. Busquem outras opiniões. Assim, risperidona é um negócio bem pesado. Engorda, tá? Engorda muito. Imagina, um menino de 12 anos começar a engordar muito. Acaba também sofrendo outras coisas, porque vai ficar com vergonha do corpo, né? Ele não dormiu direito, daí ela passou risperidona, gente. É sério isso, gente? Eu não tô acreditando isso. Passou risperidona por... Olha, ainda mais... eu vou falar pra você, eu tenho um filho de 12 anos também. O máximo que ele ganha de mim, pra questão de sono, é 2 gotinhas de melatonina. Mas fora isso, sabe o que eu faço? Eu apago a casa toda, eu tiro o celular, eu desligo a televisão, desliga tudo, tira a luz da casa e vai começar a dormir, entendeu? Tira a luz de casa que dorme, tá? Tira toda a tecnologia, desliga tudo, não deixa comer tarde, entendeu? Reduz o estímulo, tá? O problema das crianças de hoje, em termos de sono, as crianças hoje dormem muito mal. Inclusive, já tem pesquisadores falando que a gente vai ter uma geração menor em termos de altura, porque a gente vinha aí crescendo a altura e a gente vai ter uma geração menor em termos de altura, porque as crianças não dormem direito hoje em dia, né? E aí interfere na produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Mas o grande problema hoje é o excesso de estímulo. O celular, jogos eletrônicos, né? Computador. É um tanto estímulo entrando ali pelo olho que deixa a mente da criança tão agitada que chega na hora de dormir e não consegue dormir. Tá? Então, na verdade, o grande problema... Vai ficar salva, querida, vai ficar salva. O grande problema é excesso de estímulo, tá bom? Para as crianças de hoje, então tem que tirar. Então, por exemplo, meu filho, ele só joga jogo, videogame. Claro que eu não posso também proibir tudo. Posso, mas eu deixo ele jogar 2 horas só no fim de semana. Durante a semana ele fica, não pode jogar, não pode. Aqui, a Lilian tá falando aqui, a partir das 18 é o mínimo de luz possível. Aqui também, aqui eu tenho um abajurzinho com aquela luzinha amarela. E é o abajurzinho que fica ligado. Eu apago tudo. Já vou começar a apagar tudo. Tô acesa aqui por causa da live. Daqui a pouco eu
apaga a casa toda. Deixa tudo apagado. O ideal é isso mesmo, tá? Reduz, deixa a casa na penumbra, reduz o estímulo, tá? Anoiteceu, começa a reduzir o estímulo, tá certo? Celular, se tiver aquela proteção de luz azul, bota proteção de luz azul, reduz a luz do celular também, se precisar resolver, reduz a luz de tudo. Eu reduzo a luz do computador, que às vezes eu tô trabalhando, fazendo receita, essas coisas, reduz a luz de tudo. Reduz a entrada de estímulo luminoso, porque isso interfere na melatonina, tá? A produção de melatonina. Teve entrada de estímulo luminoso, baixa a melatonina. Nossa, Cristina, você já tomou bastante anestesia. 8 cirurgias, mas é endoscopia e colonoscopia. Uau! Embora endoscopia e colonoscopia não é anestesia geral, é só sedação, né? Pra endoscopia, sedação leve. Pra colonoscopia, sedação profunda, né? Por causa pode dar dor, né? Então, enfim. Entenderam, meus amores, a história do estímulo, gente? Cuidem da saúde de vocês, mas principalmente, cuidem do sono de vocês, tá? O início de uma boa saúde é o sono. Eu falo que os pilares da saúde, né, é o sono, a alimentação e a atividade física. Tem que fazer os 3. Quer ficar saudável? Quer parar de tomar um monte de remédio? Faça esses 3. Bom sono, né, o sono adequado, sono reparador. Atividade física, principalmente atividade física de força, não serve caminhada. Você trabalhar musculatura, musculação principalmente. E boa alimentação. Não tem jeito. Sem isso, sinto dizer, não há boa saúde. Tá certo, gente? Tem alimentos que podem ajudar na indução do sono. Alimento não, porque a gente não tem que comer perto da hora de dormir, tá bom? Não é alimento. Mas, por exemplo, você pode usar chás, né? Tem vários chás que... chá de mulungu é ótimo, tá? Chá de camomila, bem conhecido. Chá de erva cidreira. Gente, que negócio dopante é esse? Eu sou muito sensível. Teve um dia, eu tô lá no trabalho, eu gosto de tomar chá após o almoço, né? Pra ajudar na digestão. Tô lá no trabalho e tinha lá chá. Eu lá peguei um chazinho. Tomei. Era chá de erva cidreira. Gente, eu fiquei assim... Eu não conseguia ficar de olho aberto. Eu no plantão não conseguia ficar de olho aberto. Falei, nunca mais tomo esse chá. Nunca mais tomei. Enfim, gente. Então, de preferência, fitoterápicos, chás, tá bom? Então, nada de alimento, não. Comida na hora de dormir, não. Não coma na hora de dormir. 3 horas antes, tá? Pelo menos 2 horas antes é o mínimo que você pode comer depois de dormir, tá? Obrigada, você traz os temas de uma forma muito... Nada, que bom que vocês gostam. Obrigada por essa live. Usar o óculos com lente laranja ajuda. Mas não é o ideal, tá, gente? A gente não tem que usar o óculos com lente laranja pra ficar na tela, tá? Usa só se você precisar. Ou se você usar óculos, você faz que nem eu. O meu óculos, vocês já viram que o meu óculos é meio lilás? Isso aqui é uma proteção que tem na minha lente, que é a Blue Protection, que é essa proteção para a tela, né? Afinal, o que eu tenho é presbiopia, doença de velho, presbiopia. Ou seja, vista cansada por causa exatamente do meu trabalho, que eu fico o tempo todo diante de tela, né? Então aí eu, obviamente, você paga um pouco a mais. Mas é o meu olho, né? Então a gente paga um pouquinho a mais pra ajudar o olho a durar mais tempo. Ai, gente. Amou a cor do meu esmalte. Obrigada. É de gel, não sei a cor não. Eu tô mais magra? Gosto mais fino? Obrigada. Estamos nos esforçando aqui no nosso projeto GG, né? Não tenho falado tanto, mas estamos aqui, seguimos no projeto. Ceio às 22 horas e durmo meia-noite. Pode ser? Não, pelo amor... 10 horas não é horário de você comer. Desculpa, Daniele, tô te arrasando hoje. Não. Olha, eu falo para meus pacientes que o horário máximo que a gente pode comer é até, sim, no dia a dia, tá? Claro que tem as eventualidades. Mas no nosso dia a dia, o ideal é jantar até as 8 horas da noite. E olhe lá, pra mim, bom é até as 6, tá? Bom mesmo, 6 horas. Mas a gente tolera até as 8, que a gente ainda tem alguma digestão. 10 horas da noite você não tem praticamente zero produção de enzima, tá? Sua digestão vai ser horrorosa e seu sono mais ainda, tá? Ai, gente, Nutri que passa 6 às 22 horas. Bom, comentários, gente. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Daniele, ceia é uma coisa que no futuro eu espero que caia no que seja considerada um absurdo fazer ceia às 22 horas. Eu comecei falando a live sobre cronobiologia. Derivado da cronobiologia existe a crononutrição, tá? A crononutrição, o que é a crononutrição? É você adequar as suas refeições ao seu ritmo fisiológico. Se a nossa digestão é diurna, não pode ter ceia às 10 horas da noite. Isso não existe. Tá certo? Isso não existe 6, 10 horas da noite. Não é um horário fisiológico pra gente comer. Não tem que comer às 10 horas da noite, gente. Pra que a gente vai comer às 10 horas da noite? Então leiam, pra quem tiver curiosidade, sobre a crononutrição. Eu espero que
agora que já está sendo mais divulgado o ciclo circadiano, a cronobiologia, a crononutrição, eu espero que daqui a alguns anos que nem se fale, nem se ouça falar em ceia. Entendeu? Não se fala em ceia, tá? Eu diria que o horário ideal pra gente finalizar a refeição é com o pôr do sol. 6 horas da noite, acabou a sua última refeição. Acabou, entrou a noite, você vai ter aumento da produção de glucagon, horário de produção de melatonina, horário de detox hepático, não tem que comer. Só falta ter tirado da gaveta a prescrição, gente? Olha, cada absurdo que a gente vê por aí. De como falei aqui mais cedo na live. Comer 10 horas da noite vai te fazer ter desbiose intestinal. Sua microbiota da noite não é para refeição, é para outras coisas, para produção de outras substâncias. Respira. É porque é cada absurdo que a gente vê. Agora já sabe onde está o meu problema. Sim, Fabiana, já falei pra você dos seus horários de refeição. Falei, né? Daniele tá lascada? Vamos mudar isso aí, né? Oi, daí, obrigada, querida. Tá certo, gente? Ceia só de Natal. Gente, olhe lá, gente. E olhe lá. Sabe o que eu fiz aqui na minha casa, essa ceia de Natal? Eu botei todo mundo pra comer. A gente comeu, era 9h30 da noite, eu botei todo mundo pra jantar. Eu falei, nada de negócio de jantar meia-noite, não existe. Tá? Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro que é povo doido, que acha que tem que ceiar meia-noite. Não tem que comer, tá bom? Não tem que comer meia-noite. Na ceia de Natal também proíbo. Aqui em casa proíbe todo mundo de comer meia-noite. Nem em hospital a ceia às 22. A ceia do hospital um pouquinho mais cedo. Geralmente janta às 6 e a ceia vem lá 8, 8h30, aí vem a ceia. Realmente 10 horas tem que estar... 10 horas é o horário que se dá o remédio de dormir para as pessoas, tá? Eu vou te falar, 9, 10 horas é o horário do remédio de dormir pro povo que toma remédio de dormir, que é quase todo mundo em hospital, né? Todo mundo toma remédio pra dormir, gente. Quem sente fome mais tarde da noite está com cronodisrupção, está desalinhado o seu ciclo, queridas. É simples assim, Fabrícia. Você está fazendo suas refeições no horário errado. E principalmente, quem sente fome à noite é porque comeu pouco durante o dia. Por isso que eu tô falando que vocês têm que começar a comer mais cedo. O pessoal que sente fome à noite, que está acostumado a comer tarde da noite, você precisa começar a comer mais cedo. Pra você fazer suas refeições mais cedo e chegar de noite e você parar de comer. Tá? O problema se chama desalinhamento do seu ciclo, ou cronodisrupção, tá? Cronodisrupção. Por isso que você fica doente, fazendo refeição nesse horário, tá? Desbiose intestinal, falta de digestão, má absorção dos alimentos que você vai ingerir, atrapalha o sono, atrapalha a produção hormonal, atrapalha o detox hepático. Se atrapalha o detox hepático, pode ter esteatose hepática. Só isso tudo. Tá certo, gente? Só isso tudo. Por comer tarde da noite. Pensem bem, alterem esses horários, gente, de verdade. Abre a janela alimentar mais cedo e fecha mais cedo, tá? Igual sono, a gente dorme mais cedo e acorda mais cedo. A alimentação é a mesma coisa, a gente começa a comer mais cedo e para de comer mais cedo. Tá certo, gente? Por favor. Tá? Por favor, esquece uma de ceia, tá bom? Tira isso do vocabulário de vocês, ceia. Gente, eu tenho uma raiva de colação e ceia, gente. Eu tenho uma raiva disso. Quando alguém me fala que come colação, eu fico olhando pra cara da pessoa. Tipo assim, por que você faz colação? O que é colação, gente? Pelo amor de Deus, não tem que fazer isso. Ai, porque eu como um café da manhã de... Como é que se diz? Pão com manteiga e café. Vai ter que fazer colação, mas o erro tá onde? Entendeu? O erro tá onde? O melhor horário para fazer a primeira refeição, 1 hora após você despertar, tá? A partir de 1 hora, quando você desperta, certo? Então, comecem mais cedo. Pro pessoal que tá todo errado aí comendo tarde, vamos comer mais cedo. Certo, gente? Entenderam direitinho? Quem come bem durante o dia não sente fome à noite. Exatamente. Quem come proteína adequada durante o dia não sente fome no horário da noite. Se você fizer uma boa refeição proteica, a sua última refeição. Aliás, sua proteína tem que começar na primeira refeição. Você tomar um café da manhã proteico, você já vai ingerir menos comida ao longo do dia, tá bom? Isso aí tem vários estudos mostrando isso, entendeu? Começa comendo mais cedo uma refeição proteica. Você vai ver que você vai passar o dia com menos fome. Tá bom? Então essa história, não tem que comer ovo de manhã, você tem que comer proteína de manhã. Você não quer comer carne? Não come ovo. Mas comam proteína de manhã, tá certo? Esse negócio de frutinha com iogurte e com granola, isso aí não serve vocês ficarem passar o dia com fome. Tá certo? Não comam. A refeição da manhã precisa ser proteica, tá? A primeira refeição. Você quebra o seu jejum com proteína, tá? Importantíssimo. Até para você não fazer pico de insulina logo na primeira refeição. Ou seja, você faz um pico de insulina na primeira refeição, você passa o dia todo com fome. Tá, gente? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Entenderam o que é cronodisrupção? Tem um monte de gente aqui com cronodisrupção. Vários aqui. Entenderam direitinho, gente? Então, ó, comecem a mudar os seus hábitos. Tudo a gente muda, tá? O nosso corpo é maravilhoso e ele se adapta a tudo. Inclusive
a mudar o horário da refeição, a mudar o horário de sono, tá? A gente consegue fazer isso tudo. Então, façam. Claro que vai ser um pouquinho difícil no início. Vai. Mas o nosso corpo é tão treinável que ele se adapta, tá? Tô falando aqui por experiência própria, que hoje eu sou uma pessoa que durmo bem mais cedo e acordo bem mais cedo do que eu fazia antigamente. E não tenho dúvida que tudo melhorou. Até questão, por exemplo, quem quer emagrecer, né? Tem que fazer isso também. Priorizar o sono, tá? Nada de você pode ficar de madrugada vendo série da Netflix. Vai dormir cedo, meu filho. Vai dormir cedo para melhorar a sua produção de GH, melhorar a sua produção de T3, que acontece à noite, para você poder perder peso, tá? Então, para você se alimentar melhor e perder peso. Então, vamos priorizar a nossa fisiologia, tá? E é isso que quando a gente fala em ciclo circadiano, é isso que a gente quer dizer. Vamos obedecer ao que a nossa fisiologia preconiza, né? Essa é a nossa fisiologia. Então a gente obedece à nossa fisiologia, a gente tem saúde. A gente quer fazer tudo ao oposto à nossa fisiologia, a gente adoece, porque o nosso corpo não está preparado para essas distorções da nossa fisiologia. Ok, meus queridos, olha, beijo para todos vocês, obrigada a todos que ficaram aqui. Semana que vem tem feriado, né? Vocês vão querer live? Se quiserem, a gente faz a live de estetose hepática. Depois eu boto a enquete aqui nos stories pra vocês falarem. Combinado, gente? Ó, beijo grande. Obrigado pela companhia de todos, tá bom? Vamos dormir cedo, hein, gente? Ih, gostei, saiu o coraçãozinho. Vamos dormir cedo, hein? Dormir mais cedo, comer mais cedo, dormir mais cedo. Tá certo, gente? Ó, beijinho. Tchau, tchau.